Oi, gente! Ainda estava me ajeitando aqui na cadeira. Mas vamos começar a nossa entrevista de hoje. E, como vocês já sabem, eu acho que muita gente já sabe, né? Porque, inclusive, rapaz, quando eu vi ontem à noite a chamada da entrevista com esse nosso convidado, já estava com mais de 10 mil visualizações a chamada. E mais de. Era 100, acho que era isso. Comentários, era assim um absurdo. Eu cheguei à conclusão assim, sabe, com essa minha cabeça pensante e gaiata? Ele tá podendo, olha. Porque uma chamada já tá rapidinho, com mais de 10 mil visualizações. Pois é, este senhor, que inclusive eu digo na chamada, já levou até beijinho da secretária municipal de educação, a irmã Dulce, irmã do prefeito David Almeida, é que está aqui com a gente. Ele vai falar, inclusive, dessa situação lá atrás que gerou o beijinho e um perrengue, né, que estava acontecendo naquela hora, numa escola municipal, onde ele foi defender, se a minha memória não me falha, os pais dos alunos daquela escola. Ele é o vereador Rodrigo Guedes, que está aqui com a gente hoje para conversar. Primeira vez, né? Tu estás debutando no radar, né? Primeira vez. Primeira vez que está aqui no radar. Boa tarde. Boa tarde, não. Boa noite. Está entre a tarde e a noite. Eu quero saber como é que está essa tua primeira impressão aqui do radar, se é bom estar aqui, como é que tu viu esse convite para estar aqui com a gente? Bom, muito obrigado, minha amiga, minha querida Anne Margarete. Eu fico muito honrado. O radar é referência, sim, não adianta dizer que não, porque eu digo a concorrência, né? Porque vocês fazem, a meu ver, o trabalho realmente do jornalismo, tá? Porque vocês dão a notícia, são imparciais, reportam os fatos, não ficam apenas fazendo ali um jogo político, como infelizmente existe muito na imprensa. Tá recebendo e aí, sabe... Fala bem, né? Fala bem, Se não receber, taca peia. Taca peia, exatamente. Agora o radar é muito bonito aqui, a estrutura, a equipe Obrigada. Qualificada, um jornalismo que busca qualidade, isso é importante. No Muito momento obrigada, em que a muito gente, obrigada. Infelizmente, a gente tem muitos questionamentos. A massificação da informação, ela é muito boa, mas ela trouxe consequências também ruins. Eu digo Surgiram muitos portais de o aluguel. online salvou muita gente, deixou muita gente fazer jornalismo, mas também trouxe certas situações, inclusive para vocês que são parlamentares e que, por serem de oposição, acabam sendo atacados por conta dessa relação Porque com basicamente o poder surgiram ali centenas de portais. Isso tem um lado bom, sim. Não fica a informação concentrada na mão de 2, 3 redes, né? Mas surgiram também as penas de aluguel, né? Surgiram não, sempre existiram, mas massificaram. Gente que cria portal só para receber dinheiro, só para receber dinheiro público, no caso, só para fazer o jogo sujo. O tempo inteiro, né? Só para fazer o jogo sujo. O jogo sujo mesmo, mais sujo da política. Olha, se dispõe a fazer algo totalmente fora do código de ética de qualquer coisa. Jornalismo. Verdade. Deixa eu te falar. A gente começa aqui falando de algo que hoje é comentário nas redes sociais, é comentário em todo lugar, que não poderia deixar de ser, assim como outras pesquisas que já vieram anteriores também foram alvo de debate e de posicionamentos nas redes sociais. A gente quer saber o que tu acha dessa pesquisa que foi divulgada hoje pela Pontual, pelo Instituto Pontual, e que mostra o prefeito em queda e o Amon se mantendo ali estável, sem haver um crescimento, apesar de que as pessoas não estão sabendo fazer bem a leitura dessa história, né? Dessa situação. Mas o que tu acha dessa pesquisa? Vale? Eu acho que o Davi, o atual prefeito, ele está perdendo para ele mesmo, né? Inclusive, o deputado federal Amon, a meu ver, ele está capitaneando um voto anti-Davi. Eu vejo pessoas relatando que tá uma certa dúvida em relação ao Amon, mas olha, eu vou votar nele para tirar o Davi. Isso, eu vi vários relatos sobre isso. Sim. Tá? Então, ele sendo a força
Contrária. Contrária, a força contrária. Sim. Né? Então, essa série de situações que o prefeito passa, e ele mesmo se coloca na maioria delas, isso tem desgastado muito a imagem dele, porque o gestor atual, que tem a máquina, só perde se for para si mesmo, né? E é o que está acontecendo. Ele fica viajando, além de viajar toda hora, ele viaja escondido e viaja com um fornecedor da Prefeitura de Manaus, que é ninguém menos que o sobrinho, né, de um dos maiores, de uma das figuras mais conhecidas na política do jogo do poder e do jogo Sim. de outras denúncias, inclusive. Sim. Né? Então, não é só a viagem com o fornecedor, que recebeu ali 4 Sim. milhões, 3 milhões e 800. É um fornecedor de uma família absurdamente poderosa. Eu diria que é a figura oculta ali mais poderosa da história e que tem recente. sido eminência parda, Eminência Parda, que é a própria... em vários governos. Né? Exatamente. Vamos ser honestos, inclusive. Então, o prefeito, aí ele bate boca com o jornalista, ele grita com o professor, fez aquele vídeo, né, que circulou, gritando com o professor, dizendo para o professor desligar o celular, e tudo ele isso... se desequilibra muito Ele fácil. desequilibra, isso tudo tem... Fora as questões da gestão mesmo, né? Sim. Toda hora anuncia datas para inaugurar uma coisa, não cumpre nunca. Sim. Obras com muitos problemas. Sim. E aí está se refletindo de que, apesar de a base do prefeito ficar dizendo ali toda hora, ou até as supostas pesquisas falando de uma suposta aprovação dele, isso não se reflete no dia a dia que a gente conversa com as pessoas e numa pesquisa eleitoral. Porque se ele tivesse 70%, 80% de aprovação, ele não teria 28%, 29%, 30% numa pesquisa. Ele teria 50%, 55%. Sim. E nenhuma chega nem perto disso. E não teria um disso. nível absurdo de rejeição como de hoje. Exatamente. Né? Outra coisa, a prefeitura ela tem sido alvo de denúncias na Câmara, várias, e eu queria a tua opinião sobre o seguinte: por que não dá em nada? Ali é um colegiado, né? Ali precisa que as coisas sejam aprovadas. Praticamente tudo na Câmara passa pelo crivo do colegiado dos 41 vereadores. Então é basicamente essa a resposta. Né? Hoje a gente tem uma Câmara um tanto dividida, mas no início era 39 contra 2, 38 contra 3. No início era basicamente assim. Eu tenho muita alegria e orgulho em dizer, e aí eu não me coloco melhor do que ninguém, nem estou criticando o vereador, mas eu não fui da base. Eu não era da base, eu não pulei do barco no meio do caminho. Eu, desde o início, já estava fazendo ali denúncias, cobranças, fiscalizando. Inclusive, eu peguei eu vi que a minha primeira cobrança, bem incisiva mesmo, foi nos primeiros meses do ano, já sobre a questão das vacinas. Eu não fiquei calado. Sugeri a demissão. O Radar também esteve Pois aqui. Sugeri a demissão do secretário, cobrei a demissão do secretário, que furou as filas ali das vacinas, e também investigação. Então, assim, eu não esperei o barco começar a naufragar, digamos assim, para pular. Eu, desde o início, estava independente, né? Atuando de forma independente, cobrando a prefeitura. Não tinha indicação de pessoas de cargos na prefeitura, não era da base. Muitos foram, por boa parte do mandato, 2 anos e meio, e aí agora, mais recente, né, que estão num movimento de cobranças. Será que eles estão sentindo que o barco vai afundar? Num movimento de cobranças. Porque tu disseste, não pulei do barco. Será que eles estão sentindo que o barco vai afundar? Porque hoje em dia a Câmara, por exemplo, eu que já fui... Eu fui 7 vezes, eu fui 6 vezes, eu nem sei. Foi 6 ou 7. Mas eu fui 6 vezes, vamos dizer que sim. Que de 2 eu acho que eu fui assessora da presidência e fui diretora adjunta. Inclusive a diretora era a Beth Sibel, a jornalista Beth Sibel. 6 vezes eu fui diretora de comunicação da Câmara e eu vi sempre a Câmara... os vereadores serem, em sua maioria, quase absoluta... Governistas. Governistas. O Davi chegou a ter 39 vereadores de base. E outros também, o Amazonino, o Serafim... Era basicamente eu e o próprio Amon.
Isso é Que a gente uma coisa, estava no diz movimento assim, de- eu sempre achei uma coisa normal, né? A gente passa até a achar coisa normal de tanto que é repetitivo de um governo para outro. Foi no Serafim, eu estava lá como diretora, foi no Amazonino, foi no Carijó, e por aí foi sempre sendo maioria quase que absoluta. O que se vê com o Davi é uma coisa, é um fenômeno. O que se vê com o atual prefeito, na minha opinião, que passou 14 anos na Câmara e por 7 presidentes, é um fenômeno. Porque você vê um número muito maior. Você vê um fenômeno de 13, 14 vereadores, né? Chegou-se até a rejeitar um empréstimo, aí depois do empréstimo voltou, e agora o Ministério da Fazenda está dizendo que ele tinha várias irregularidades, o próprio empréstimo... Nem para conseguir dinheiro ele... Entendeu? O primeiro foi rejeitado. O primeiro pedido que ele fez foi rejeitado. Então, se vê, assim, uma divisão e até, em certas situações, a maioria contra certos projetos. Tu achas que isso é próprio do momento que está se vivendo, das denúncias, das irregularidades que tem se encontrado na administração do Davi? Ou a que se deve? Ou o pessoal está vendo que o negócio não está fácil? Bom, Como é que é? olha, eu posso falar por mim, acima de tudo, eu não estou a serviço de nenhum candidato, outro candidato político. Se você olhar, inclusive, eu mesmo tendo sido eleito pelo partido do Wilson Lima, até então, no início do mandato, o Wilson Lima, governador, ele estava, digamos assim, best friend forever do Davi. O Davi foi, Eu já usei também essa expressão, best friend. O Davi era um dos principais cabos eleitorais com a máquina da prefeitura, né? Do governador. Ele criou, sim, um movimento. Quando o atual prefeito sinaliza e fecha com o governador, dá aquela força política para a chapa. Diz que o barco, digamos assim, do governador, ele vai chegar ao final, né, da travessia. Sim. Dá aquele impacto, né, político e tudo mais. E mesmo assim, em nenhum momento eu deixei de fazer cobranças e críticas. Agora, se há um movimento de vereadores por conta de outra candidatura, aí eu já não posso dizer. Mas, em relação a mim, eu já, desde o início, tenho feito assim, cobranças incisivas, denúncias. Então, não mudei. Olha, Rodrigo, é o seguinte, a gente, na entrevista passada, que foi com o Coronel Menezes, a gente inovou com um quadro. Eu trouxe as minhas rapidinhas, que tanto tem bombado, Senhor, graças a Deus, nas redes sociais, para dentro do Namira. É o seguinte, nós vamos mostrar uma imagem para você, e você rapidamente, entendeu? No máximo 1 ou 2 linhas, você tem que falar a sua impressão sobre aquela imagem. Perfeito. Tá bom? Tá bom. Vai, gente. Mete bala. Essa imagem, maratona. Pois é, a gente criou essa maratona, vai fazer 2 anos agora, quando o prefeito foi para Barcelona. E por acaso, quando ele ia correr, na semana que ele ia correr, um cidadão mandou uma foto pelo Instagram dizendo: olha, enquanto o prefeito de Manaus está em Barcelona, a minha rua Barcelona está desse jeito. E aí eu já, eureka, né? Aquela coisa, né? Eu falei, eu vou fazer Aí lá, já começou a tua maratona de mostrar buraco. buracos. Aí a gente já foi em 25 bairros de Manaus desde 2022, tá? Vai fazer 2 anos agora. E é para mostrar, enquanto o prefeito corre em Barcelona ou na Ponta Negra, na melhor das hipóteses, né? A gente mostra a realidade dos bairros, que é basicamente isso aqui, em 80%, 90% dos bairros de Manaus. Outra, vai, troca. Outra imagem. Beijinho. Pois é. Como foi essa manifestação de beijoquice? Bom, resumidamente é o seguinte. Esta é a professora Fátima. Isso aqui é a Escola Municipal General Aristide Barreto. A Prefeitura de Manaus, nesta gestão do Davi Almeida, fechou essa escola. Ela não estava fechada para reforma. Ela estava fechada e acabou a escola. Acabou. Imagina você extinguir, acabar com uma escola. Foi isso que eles fizeram. Essa escola aqui de prédio próprio da Prefeitura de Manaus já tem basicamente 40 anos de existência. Centenas, milhares de crianças. E ela continua fechada, não? Não. Não foi. Aí ela tinha fechado, a gente fez várias manifestações junto com essa professora, que ela foi uma professora que deu aula, foi aposentada por essa escola, a professora Fátima,
E a gente fez manifestações lá na frente, o radar foi lá, inclusive. E eu depois de requerimentos, pronunciamentos na Câmara, ofícios, cobranças, eu ingressei no Ministério Público do Estado do Amazonas, que o Ministério Público, em outras palavras, resumidamente, ele mandou reabrir. Ele não manda, o Ministério Público não manda, mas para bom entendedor é tipo assim, mano, em outras palavras, mano, tu vai reabrir ou eu vou te denunciar à justiça. E Sim. aí a prefeitura acatou a recomendação do Ministério Público e o Ministério Público não só cobrou a reabertura, mas também a reforma. E a prefeitura reformou, primeiro reformou, reabriu e ela virou uma escola de tempo integral. Inclusive, para mim, foi uma das principais ações do nosso mandato. No dia da inauguração, da reinauguração, que eu fui lá em missão de paz, eu não fui lá para brigar com ninguém, essa professora pediu a palavra e ela falou, ela estava agradecendo ao prefeito, à secretária, e ela falou, e nós temos que agradecer. Essa professora não tem nenhuma vinculação financeira, profissional política, comigo. Ela me apoiou, né? Mas porque eu sou desta área, eu nasci nessa área, tá? Apoiou voluntariamente, inclusive. Ela falou, nós temos que agradecer ao vereador Rodrigo Guedes. Quando ela falou isso, foi exatamente nessa hora que a secretária Dulce, ela pega o microfone da mão dela e ela fala, mas nós não recebemos nenhum ofício. E aí, minha amiga, aqui circula sangue, não é? Eu não tenho sangue de barata aqui, tem sangue. Imagina você ficar meses, mais de um ano lutando por uma causa, pegando sol. E a pessoa te desqualificar. Desqualificar. E quando ela fala isso, ela está dizendo para toda a comunidade que eu menti esse tempo todo. Aí eu não aguentei e falei, opa, mentira. Eu já falo assim, mentira. Eu fiz vários documentos, ofícios, requerimentos. Fui para o Ministério Público. Fui para o Ministério Público e o Ministério Público que cobrou a reabertura e fez com que a escola seja reaberta a partir da minha representação. E aí ela... O beijinho foi deboche. Aí ela saiu, ela entrou nessa sala, né? Ela ficou ali assustada e tal. Eu fui, sim, contundente. Não a ofendi, mas a gente... Lógico que isso mexe com a gente, né? Aqui tinham várias pessoas, várias mães e pais de alunos. Ela some dali. E no final, quando ela está saindo, ela joga um beijinho. Tá aqui, ó. Foi justamente essa imagem. Se isso, inclusive, não tivesse sido filmado, se tudo não tivesse sido filmado, eu poderia até ter sido caçado, porque ela tentou ali emplacar uma narrativa de machismo, misoginia, né, e machismo. Mas olha, ela que jogou o beijinho, não fui eu. Imagina se eu tivesse jogado um beijinho para ela. O mesmo respeito que ela que ela exige, tem que ter com eu sou um parlamentar. Sim. Eu não dou o direito da Dulce ficar jogando beijinho para mim. E ela fez isso. Talvez até como forma de provocação. Provocação. Né? Aí depois fez um vídeo dizendo que estava chorando e tal. Mas assim, o importante é que a população não emplacou, não comprou essa história de que ela tentou ali vender. Que você era misógino, que você machista. era machista. Não foi machista. Ela falou uma inverdade e eu reagi porque eu não vou deixar ela mentir na minha frente. Outra. Amon Mandel. Bom, Amon, como eu estava falando ainda há pouco, nos 2 primeiros anos de mandato, praticamente as principais ações e as críticas, cobranças, fiscalizações, nós fizemos, boa parte delas juntos. Fizemos várias ações judiciais, por exemplo, tivemos conquistas que ninguém pode tirar, que foi a derrubada na justiça do Puxadinho, que terminaria com mais de 40 milhões de reais. O Cotão, a guerra do Cotão, das picapes, kit selfie, outras batalhas. E foi assim, uma luta bem marcante, inclusive, porque eu entendo, você já trabalhou na Câmara bastante tempo, inclusive, mas o que eu acompanho de política é o seguinte: existia antes, digamos assim, oposição ao executivo, mas nunca interna. Sim. Internamente todo mundo se ajudava, vamos se ajudar para melhorar nossas coisas aqui, né? Pra gente. Pode até falar do prefeito, mas entre a gente aqui... Sim, não existe ataque de um para outro. Corporativismo. Porque essa coisa meio triste chamada corporativismo. Corporativismo. A gente quebrou essa lógica, foi para cima dos próprios vereadores, das coisas imorais que acontecem na Câmara, e isso ficou bastante marcado. Ele é muito inteligente,
muito perspicaz, como eu sempre costumo dizer. E ele tem a missão aí agora, né, de convencer, já que ele já lançou sua pré-candidatura, o eleitorado que ele tem possibilidade de ser prefeito, né, com a idade que ele tem. Vai, solta o outro. Roberto Cidade. Roberto Cidade, um deputado, ele é extremamente habilidoso politicamente. Sim, Ele tem uma qualidade bem importante na política, que é a ponderação sim. e Equilíbrio, e né? o equilíbrio. E ele sabe articular muito bem. Ele é um cara que claramente sabe articular muito bem. Agora, a missão dele, a meu ver, não sou dono da verdade, é ele mostrar as ideias dele. Ele precisa mostrar o porquê que ele merece a confiança da população de Manaus. Ele precisa mostrar o que ele pensa em relação à cidade. Tá muito quietinho. Além de, inclusive, só, não estou nem dizendo que ele está fazendo só isso, mas o que ele pensa sobre Manaus? Quais são as prioridades de políticas públicas para Manaus? Sim. Agora, é extremamente habilidoso, muito ponderado, isso é importante. E, a meu ver, também ele precisa capitanear a liderança de resolução de problemas que o governo do estado tem vivido. Se ele conseguir puxar esse bonde Sim, e resolver esses problemas, sim. ou pelo menos amenizar, isso. eu acho que ele se coloca aí também como uma força Nas eleições deste ano. Exatamente. Sim, vai. O Alberto Neto. O Alberto Neto, ele tem uma posição bem firme, né, em relação à questão ideológica. A única coisa que eu já fiz observações em relação a ele, e até o Menezes também, a despeito de eu gostar... O próximo, inclusive, é o Menezes. Eu vou já te dar o spoiler. De eu ter uma relação importante, boa com o Alberto Neto, uma relação cordial, ou com o próprio Menezes, a única coisa que eu não gosto, e eu nunca faria isso, eu sou o candidato do Bolsonaro. Isso, a meu ver, não significa nada. Exatamente. Eu sei que Manaus teve 60%, mas espera aí. Tu vai querer ancorar a sua proposição de ser o prefeito de Manaus em ser o candidato do ex-presidente? Sim. Isso é muito pouco. Sim. Eu sempre digo, os políticos são mais do que seus líderes, né? Pelo amor de Deus. Fica parecendo assim que você é um pau-mandado. Subserviente. Eu sou o candidato do Bolsonaro. E o que você pensa para Manaus? Quais são suas propostas para Manaus? O que você fez ali para mudar esse nosso quadro? Eu acho que tem que ir além disso. Eu não consigo ser um político que a minha vida política é ancorada num outro. Eu sei que essa estratégia, talvez por isso ele esteja fazendo isso, ou com certeza, ela deu certo em outros lugares, né? Candidatos que ficaram ali escorados, né? No Bolsonaro e deu certo, então talvez ele esteja fazendo isso. Agora eu não gosto desse tipo de... Prefere mais a independência futebol. Independência, E ele poderia ser, pode ser. Eu só acho que você se colocar, seja ele ou Menezes, isso como a principal qualidade é muito pouco. É muito pouco porque a gente precisa aqui para Manaus. A gente tem problemas crônicos na nossa cidade, perda de qualidade de vida. Nós, manauaras, eu sou manauara, nós estamos sentindo isso no dia a dia, a dificuldade do dia a dia de uma cidade cada vez mais difícil para se viver. Eu acho que tem que falar um pouco mais do que sou o candidato do Bolsonaro. Sim, e aí? O próximo é ele, o compadre do Bolsonaro. Pois é. Isso, o Menezes também, apesar da posição dele bem firme em relação à questão ideológica, mas eu vejo o mesmo ponto. Ele ficou por muito tempo na briga com o próprio Alberto Neto para quem seria o candidato do Bolsonaro, né? Então, eu acho que isso... Eu não gosto, eu nunca gostei. Eu acho que tem que ter algo a mais. Qual é a sua ideia de gestão para Manaus? O que você vai fazer em relação aos problemas da cidade? Sim. Acho que por uma disputa de Senado, como ele disputou, isso faz até sentido, porque o senador é o fiscal, tem que ser o fiscal do Executivo Federal, né? Então, essa postura... olha, sou o candidato da direita no Amazonas, ela fazia até bastante sentido. Agora, para a prefeitura, isso não vai resolver os problemas, não é garantia nenhuma de resolução dos problemas dos manauaras, as dores dos manauaras do dia a dia. Vai lá, a próxima.
Eltone, tu farias isso aqui com a cadelinha Mel que tu tens, que a gente viu nas redes sociais? Eu sou apaixonado pela minha cadelinha, a Mel. Ela dorme todo dia na cama comigo. É minha segunda filha, minha filha peluda, digamos assim. Eu tenho uma filhinha, Antonella, né? E por mais amor que eu tenho, ela ficaria até... O Tony ficou meio estranho aí. Eu até falei que ele... Eu vi a foto original do Tony. O pessoal nas redes sociais chamou de um monte de bicho. Ele ficou meio parecido com o Chewbacca do Star Wars, né? Foi até uma injustiça com o Tony. Sim. E algumas pessoas não conseguiram ou não conseguem ver, não conseguem entender a gravidade disso. Porque alguém vai pensar assim, isso é besteira. Mas não. Não teve gente, que aí a gente não sabe se paga pelo prefeito ou pelos... Paga para fazer isso nas redes sociais, né? Ser um robô humano e tal, mas dizendo qual o problema que tem em pintar um cachorrinho. Mas não é isso. Não é isso. A gente fala dos gastos. Não é propriedade dele. No momento em que ele... Olha, coloca aqui, a UBS, o nome do pai. Aí o parque, nome da mãe. O mirante, né? Nome da finada esposa. Da finada esposa. Aí o cachorro Tony. Aí já teve outra escola com o nome da finada esposa também, né? Sim. Acho que o Cime Lúcia Almeida. E também ele inaugurou um quadro, né? Ali no Paço Municipal. Ele inaugurou o quadro dele. Então, assim, cadê o princípio da impessoalidade? As pessoas esquecem exatamente que esse é um princípio determinado pela Constituição. A Constituição Federal. é um dos mais importantes. Um dos mais importantes é você dividir o que é Estado e o que é pessoal, o que é da vida privada. E olha, quando eu falo isso, eu não estou fazendo absolutamente nenhuma... Não estou falando um ai, um pingo de i do senhor Benedito Almeida. Não estou falando da senhora Rosa Almeida, que eu fui no velório dela. Não estou falando nada da finada. Sim, a gente não quer ofender as pessoas. Não tem nada a ver com isso. A gente quer falar de um problema administrativo. Parece que ele quer botar isso aqui, ó, Almeida, para vincular a obra ao nome dele. Porque se pudesse, se a lei permitisse, muitos políticos, você sabe disso, botariam o próprio nome na obra. Sim. Isso é verdade. Eles botariam o próprio nome. Botariam, mas a lei já não permite mais. Então, o que eles fazem muitas vezes? Bota o nome da mãe, bota o nome do pai, para vincular aquela obra a ele. Não, e tem outra coisa que a gente abordou, inclusive, na matéria sobre o Tony. As nossas rapidinhas estão ficando longuinhas, né? Mas tem que falar certas coisas, a gente não pode também encurtar tanto que fica mal explicado. Por exemplo, a gente abordou acho que foi 47 milhões, não é isso? Lembrem aqui, com tinta, a compra de tinta. 47 milhões para a compra de tinta, gente. Existem coisas muito mais importantes que estão sendo esquecidas. UBSs, eu vou mostrar, inclusive, eu pretendo ir segunda-feira para a rua, para mostrar UBSs que estão há quase 2 anos sendo reformadas e não são inauguradas. Vai se deixar, eu já sei para quando. Para a época da eleição. Exatamente. Enquanto isso, outras UBS começam a ficar superlotadas e a população fica em desespero, como é o nome daquela UBS que a gente mostrou aqui, que tem até arrastão na porta, porque o povo tem que chegar 3 horas da manhã, não lembro o nome, vê aí o nome dela para mim. Mas tem uma UBS que é isso. Pois é. Nós estivemos lá de madrugada. E os hospitais ficam superlotados também, quando as pessoas não conseguem atenção primária nas UBSs. Olha só, e aí, para a gente concluir essa questão, olha, com todo respeito, mais uma vez, qual a relação da finada esposa com a obra do Mirante? Qual é a relação dela? Por quê? Por que não ser Mirante de Manaus, por exemplo, até para fins turísticos? Né? Sim. Gerar ali o Mirante da Floresta. O Mirante da Amazônia. São Vicente. Coisa assim. Ali onde nasceu a cidade, né? Que o povo até do exterior faça referência. Isso, né? Mirante Manauara, de Manaus. Mas, sim. Aí por que o nome dela? Com todo respeito, mais uma vez, a senhora, que deve ter sido uma senhora hiper maravilhosa, mãe finada do prefeito,
Mas qual é a vinculação, qual é a relação dela com a obra ali do Mirante do Oscar Niemeyer, que é o Mirante da Embratel ali na colônia Antônio Aleixo? Não tem. Então o que ele quer é fazer com que as pessoas vejam a obra e associem ao nome dele. É uma forma de ser coronel de barranco. Sim, uma mensagem subliminar para que as isso. pessoas saibam que ele precisa ser reeleito Isso. ou estar sempre Que no ele poder, que fez. porque foi ele que fez. Foi ele que fez. Ah, tem muita gente que infelizmente não Não conseguem ver. Não consegue ver o que está por trás disso. É. Vai, gente. Aí a gente põe assim os mais diversos candidatos. Eu acho até que está faltando, porque hoje eu vi um vídeo do deputado Wilker Barreto, dizendo que o TRE já o liberou para ele sair de cidadania e ir para outro cidadania e ir para outro partido porque ele vai ser candidato a prefeito. O que tu acha de todo esse corolário, essa quantidade de candidatos? Bom, sempre a gente tem uma quantidade grande de candidatos. Tem uma mulher, Maria do Carmo. Eu acredito que o Wilker também vai colocar sua candidatura. Eu espero, inclusive, que o próprio José Ricardo também seja, porque aí ele iria representando de repente a esquerda. Eu acho que quanto maior o debate, mais chance. Inclusive, digo aqui, viu, gente, que eu estou esperando, porque na nossa pesquisa de intenção de votos que a gente fez ano passado, a gente não colocou o nome da esquerda. A gente não colocou a Anny Moura, a gente não colocou o José Ricardo. Mas aí o ex-deputado federal José Ricardo me ligou e nós tivemos assim uma argumentação lá e cá sobre isso. Porque o que eu disse a ele, eu repito aqui. Eu preciso, o radar, ele não cria as coisas. Ele só noticia. Eu preciso que um candidato do PT, da esquerda, ou principalmente do PT, diga que é pré-candidato, como os outros já demonstraram que são, que é para a gente poder botar na pesquisa e colocar, inclusive, nas matérias sobre candidaturas, entendeu? E espero muito, porque vai ficar um vácuo se não tiver um candidato do PT tendo o presidente do país. Da República, presidente da República. Sendo Gosta do ou PT. não, mas é o presidente da República. Mas tu acha que é bacana, assim, porque o Coronel Menezes também falou isso, que é muito bom quando existe essa diversidade, eu né? acho importante. Poderia até, de repente, ter aí mais uma mulher. Essa visão também de uma candidatura feminina é importante, mas eu acho que, bom, aí a gente tem um cenário que pelo menos vai ter um debate intenso. Vamos dizer assim, o Solove do Rodrigo vai para algum assim mais do que o outro? Ou ainda. Tô querendo falar sobre predileções. Né? Afasta um pouquinho do Israel aqui. Será? Tu tá pensando? Vai, gente, próxima. E agora, a nossa última, assim como Menezes virou vidente, analista de eleição, agora é a tua vez de fazer previsão. Bom, eu acho que o prefeito vai ter muita dificuldade. Ele vai estar no segundo turno, a meu ver, por conta da máquina. O Menezes acha que não, mas você já acha que ele vai para o segundo turno? Eu acho que sim. Mas eu acho que ele vai ter muita dificuldade. Eu acho que o candidato que conseguir chegar lá com ele, não é que vai ganhar ou já ganhou, não. Sim. Mas tem grande chance de ser o prefeito. Olha, Rodrigo, muito obrigada. A gente agradece muito a sua vinda aqui. Saiba que o radar está aberto sempre para o teu trabalho lá na Câmara, que é um trabalho crítico, é um trabalho questionador, é um trabalho fiscalizador, algo que deveria ser feito tanto na Câmara quanto na Assembleia, porque essa é a competência, inclusive constitucional e moral de vocês parlamentares. Então, a gente aplaude todos aqueles que fazem o seu trabalho com esmero, com entrega como você, e quero que você saiba que o radar vai estar aqui para o que você precisar e o microfone está aberto para você fazer as suas considerações finais. Bom, muito obrigado mais uma vez, querida Anny Margarete. Bom, eu sou, isso é fato, não é opinião, nem autoelogio, o vereador mais econômico da Câmara, isso é disparado. A diferença de gastos do meu mandato para o segundo lugar
acho que uns 300 a 400 mil. Para os outros já vai aí para 600, 700 mil de diferença. Ou seja, o que eles fazem com 700 mil reais a mais, eu faço com 700 mil reais a menos. É uma forma de dar o exemplo, né, de que o dinheiro público não é porque está à disposição que tem que torrar ali indistintamente, sim. De qualquer forma. Não, está aqui, está à minha disposição, vou usar. Nunca faltei, o único que não teve nenhuma falta no mandato também. Desde o início, de forma independente, nunca fui da base do prefeito, nunca fui assim um xerimbabo do prefeito que vota porque ele quer, para não perder os benefícios da máquina, né? Porque a máquina lhe dá muito benefício. E para concluir, eu digo o seguinte: imaginem se não existisse o radar. Quantas coisas a gente não traria a público, à tona? Quantas coisas deixariam de ter sido resolvidas, ainda que a prefeitura não falhe, ou o governo, quem quer que seja, mas quantas coisas deixariam de vir a público, de ter sido resolvidas se vocês não fizessem esse trabalho no âmbito da imprensa, da comunicação, e se, por exemplo, não tivessem também vereadores ou um ou outro deputado que cobre, que denuncie. Sim. Muitas coisas. Eu vou até lembrar que até na tua maratona, às vezes, quando tu passa, eles mandam asfaltar. Exatamente. Muitas coisas não seriam muito piores. É porque, assim, quando eles resolvem, eles não vão dizer, olha, estou resolvendo aqui porque o vereador, porque o radar cobrou. Eles não vão dizer. Mas a gente sabe que foi. Sim. A gente sabe. Assim como quando um parlamentar também usa a tribuna e critica e contesta, né? Aí as coisas acontecem. Imagina se a gente só tivesse vereador da base. Nem precisava ter Câmara. Porque o vereador da base, me desculpem os vereadores da base, se o prefeito fizer qualquer coisa, eles não vão criticar. Sim. Se o prefeito enviar um projeto lá aumentando o IPTU 500%, eles não vão votar contra. Se o prefeito tiver uma denúncia de desvio de R$1 trilhão, eles não vão denunciar. Se o prefeito tiver um escândalo com dinheiro público, um hospital, uma UBS que não esteja funcionando, eles não vão denunciar. Vive ali só de dizer, asfalta aqui essa rua e tal, ajeita aqui uma espécie de toma lá da cá com a prefeitura. Aí o cidadão vê, minha rua foi asfaltada. E ainda tem gente que acha que, nossa, esse vereador é maravilhoso. Isso é obrigação da prefeitura, não é favor de vereador. Então, conte aí com o nosso mandato. A gente espera sempre estar cumprindo essa função. Acima de tudo, moral de fiscalizar, de cobrar, porque essa é a função do parlamentar, é falar em nome do povo. Muito obrigada, e a gente volta semana que vem com mais entrevistas aqui na Mira de Anizinha, com rapidinhas que viram longuinha, entendeu? Porque é muita resenha aqui, né? Mas a gente volta, tá? Tchau, obrigado por todo mundo que ficou aí do outro lado.